Sábado, 3 da tarde, hora de estudo bíblico, café e teologia. Sejam todos muito bem-vindos. Quero analisar com vocês Mical, princesa de Israel e agora rainha de Israel, olhando Davi pela janela e desprezando o nosso famoso, querido de todos os cristãos e judeus, rei Davi. Que história é essa? E quero propor uma análise para vocês, que é até um tanto diferente do que eu sempre faço aqui, que eu faço questão de, pelo menos aqui no sábado à tarde, já que durante a semana eu lanço vídeos com opiniões gerais minhas em relação à igreja, ao comportamento dos crentes, né? As minhas rabugices são nos vídeos da semana. Mas no sábado eu gosto de fazer análise bíblica e especificamente do texto bíblico. Hoje farei o mesmo, mas uma proposta de análise da atitude de Mical, um tanto quanto subjetiva, mas espero que vocês gostem dessa proposta. Normalmente nosso encontro de sábado é ao vivo, mas hoje é uma gravação. De qualquer forma, vou manter aqui a mesma dinâmica de sempre, ou me esforçar para que isso aconteça, já que não estando ao vivo é sempre diferente. Mas vamos em frente. Se você está acompanhando esse vídeo, deixa aí o comentário, que eu faço questão de responder a todos os comentários, pelo menos um joinha com um coraçãozinho lá no comentário. Isso eu prometo que faço. Um aviso, nós tínhamos um grupo de WhatsApp em que eu enviava diariamente, era muito difícil falhar um dia, algum verbete comentando do estudo do próximo sábado. Mas eu tive uma mudança muito profunda na minha rotina, tanto de trabalho, quanto nas questões da igreja, e ficou inviável manter esse grupo. Eu não tenho absolutamente tempo para parar e todo dia fazer um verbete desses, né? Eu tenho um emprego, como todos vocês, eu sou um feliz empregado CLT que bato ponto diariamente. E eu não vivo só da igreja, só das questões da obra do Senhor, e eu acabo não tendo tanto tempo quanto eu gostaria. Então eu encerrei o grupo de WhatsApp, mas esse momento de sábado à tarde, esse eu consigo manter com vocês. Normalmente ao vivo, de vez em quando, como hoje, uma gravação. Lembrando a vocês que a minha escola de teologia, a escola Excelsius de Teologia, continua firme, vai de vento em polpa. E se você tem vontade de concluir o seu curso teológico, de começar a estudar, conheça a Escola Excelsius de Teologia. Clique no primeiro link na descrição desse vídeo, conheça a minha proposta de ensino teológico. Você vai estudar 30 matérias pagando R$ 20 por mês, com aula toda sexta-feira ao vivo, das 8 às 9 da noite. Não podendo assistir ao vivo, não tem problema, fica a gravação e você pode assistir a qualquer momento. Concluída a grade de 30 matérias, você requisita o seu certificado de conclusão. Tá? Então clica aí, pode ser agora, depois você volta, termina o vídeo no primeiro link na descrição desse vídeo. No mais, vamos em frente. Estamos aqui em 1 Samuel, no capítulo 6. Tinha deixado no ponto aqui, depois eu mesmo tirei da tela. 1 Samuel, capítulo 6. E nós estamos naquele famoso episódio em que Davi traz a Arca da Aliança de volta para Israel. A arca essa que era um símbolo da presença de Deus. Inclusive até hoje, especialmente entre os crentes neopentecostais, é comum ter réplicas, miniaturas da Arca da Aliança, fazendo ali referências a presença de Deus através da Arca da Aliança. Eu tenho uma visão muito reservada quanto a isso, não vejo com bons olhos as pessoas pegando na arca, tocando nela, como se isso de fato tivesse algum valor espiritual. Mas simbolicamente é interessante ver uma réplica da Arca da Aliança. A história que vocês sabem, a maioria de vocês conhece, mas eu posso fazer um estudo só sobre isso a qualquer momento. Quando Davi resolve trazer a arca, tem um problema, ele é narrado aqui, não vou me deter a ele, tá? Mas Davi preparou um carro para ser colocado a arca, tá aqui no versículo 3,
tá? Quando a arca chegou, e todo mundo feliz, né? Tá aqui se alegrando, dançando, cantando, olha aí, saltério, tamborim, pandeiro, símbolo. A gente sabe que a arca tropeçou, Uzá tá aqui, ó, acabou encostando na arca, coisa que ninguém poderia fazer, senão o sacerdote. Davi viu Uzá morrer naquele momento diante da arca do Senhor. Davi ficou sem saber o que fazer, levou a arca da aliança para a casa de Obed-edom. Esse sim poderia ter a arca em casa, por causa da posição dele. Deus abençoou Obed-edom, chegou a hora de trazer a arca de volta. E aqui começa um dilema familiar que nós vamos avaliar aqui, tá? Chegou a hora certa e Davi trouxe a arca da aliança. Quando isso aconteceu, Davi, feliz tanto pela simbologia da arca da aliança ser o símbolo da presença de Deus, quanto por ser um grande feito, porque a arca estava com os filisteus desde o dia de Saul. Então não podemos abandonar aqui uma questão política. Eu tenho um novo imperador, né, um novo rei, e que agora faz uma coisa que o rei anterior não tinha feito, que era trazer a Arca da Aliança. Lembra que na Arca da Aliança tinha a vara de Arão que floresceu, tinha as tábuas da lei e um pouco do maná que desceu do céu, né? Que caiu do céu, estava lá dentro. Essa era a arca. E aí todo mundo feliz, olha o versículo 14. Todo mundo dançando feliz, né? E Davi dançando ali com um colete de linho. Aqui na tradução Almeida do século 21 fala colete de linho. E aí todo mundo feliz, dançando. Olha o versículo 16. Quando a arca do Senhor entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, quando viu o rei saltando, vou tentar sublinhar bem daqui, ó, viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, e ela o desprezou no seu coração. Aí trazem a arca de volta, tudo terminou, Davi volta para casa. Quando Davi volta para casa, imagina isso, Davi feliz pelo feito histórico, pelo feito político, pelo feito espiritual, todo mundo feliz, cantando, dançando, trazendo a arca alegremente. Davi volta para casa no versículo 20. Eu poderia até fazer uma exposição aqui pensando no ambiente familiar, né? Quantas vezes você está feliz na rua, chega em casa, tem uma má notícia lá te esperando, uma pessoa que fala o que você não quer ouvir, né? Isso vale tanto de homem quanto de mulher, tá? E pode acontecer isso com a gente. O que está acontecendo aqui? Olha o que Davi fala para ele. Então Davi voltou para abençoar a sua casa e Mical, filha de Saul, saiu para encontrar-se com Davi e disse: bonito, hein? Eu acho que se ela fosse brasileira teria dito bonito, hein? Aquele bonito bem sarcástico. Que maravilha fez o rei de Israel hoje, descobrindo-se na frente das servas e dos servos como um indivíduo qualquer. Gente, olha que tapa na cara que Davi levou. Volta feliz para casa e escuta: você é um qualquer. Olha o que você fez. Davi não aceita a bronca. E a resposta dele é a que deveremos dar quando alguém fere a nossa honra diante de Deus. Cuidado com isso. Não misture as coisas, né? Porque ele estava adorando a Deus e ele foi ridicularizado por estar adorando a Deus, na sua simplicidade e liberdade diante de Deus. Posso fazer um estudo, até refazer, porque já tem feito aqui, sobre Davi dançando e essa dança de Davi aqui, né? E Deus acabou que
honrou, né? Será que eu posso usar essa expressão? Porque Davi não teve filhos, e sabemos que na cultura de Israel a mulher não ter filhos era muito vergonhoso. Eu acho que até hoje, né, casais que não podem ter filhos, muitas vezes as mulheres ficam envergonhadas. Eu tenho duas colegas, duas amigas, colegas não vou rebaixá-las, são mulheres que eu respeito, que é próximo de mim, são amigas sim, que não têm filhos, e uma vez eu até mandei um Feliz Dia das Mães para uma delas. Fiquei morrendo de vergonha, que elas não têm filhos. Já está na idade que, em geral, as mulheres têm filhos, são casadas e tudo. Mas Deus disse não. Então, mesmo para o dia de hoje, não é lá uma coisa tão boa assim não poder ter filhos. Tá aí o que acontece. Vamos desmentir algumas coisas aqui. Tá? Vamos desmentir algumas coisas aqui. Tem gente que fala que Davi estava nu. Gente, Davi não estava nu. Compare o texto. Quem disse descobrindo-se na frente das servas e servos foi Mical, que estava com o coração ali peludo, vamos falar assim, estava com o coração magoadinho. Mas quando fala do próprio Davi, cadê o versículo aqui? Ó? Versículo 14. Diante do Senhor vestindo um colete de linho. Não estava nu, de jeito nenhum. Né? Estava ali cantando e dançando, feliz na presença do Senhor. Para o pessoal que gosta aí de uma dança na igreja e vem com um papinho de que eu danço que Davi dançou, gente, uma coisa é essa dança pública, num ambiente público, num ambiente de festa. Outra coisa é querer fazer uma performance em cima da mesa da ceia, usando um colã. Então eu sou muito tranquilo com a equipe de danças na igreja, a qual eu sou pastor. Tem equipe de dança, de coreografia, tem espaço para essas pessoas. Mas eu não confundo isso com um ato, por exemplo, com o sacramento da ceia do Senhor, né? com o momento de reflexão na igreja, onde todos estão cantando uma música mais suave ali, adorando a Deus, e tem alguém rebolando lá no meio do corredor da igreja. Isso eu não admito. Mas o tema de hoje não é esse. O tema de hoje é Mical. E o que eu estou vendo aqui? Estou vendo uma rainha criticando o seu marido por esse ato aqui de adoração, né? Por essa atitude dele de dançar no meio das pessoas. E se observar a crítica de Mical, você vai ver que o problema dela é descobrindo-se na frente dos servos e das servas como um indivíduo qualquer. E eu quero destacar essa última frase aqui. O problema é que Mical olhou pela janela e viu o marido dela no meio do povão, dançando como se ele fosse um qualquer. Só que ele não era um qualquer, ele era o rei de Israel, no lugar do pai dela, no lugar de Saul. E aqui começa a análise subjetiva que eu disse para vocês que não é o meu padrão de estudos de sábado, tá? E que eu estou propondo para vocês. Vamos lá, pessoal. O que eu vou fazer agora é uma análise mais subjetiva. Posso estar errado. Vocês comentam aí. Quem é Mical? Né? Quem é Mical? Mical é filha do rei Saul, princesa de Israel, né? Da casa imperial, do primeiro rei de Israel. Isso é uma maravilha. Com quem que Mical se casaria? Se casaria com aquele que vencesse Golias. Tá lembrado disso? Um dos prêmios para quem vencesse Golias era casar com a princesa. E não pense que isso é um tipo de jogo, então entregou a filha para qualquer um. Na cultura da época era assim. Muitas monarquias hoje, do nosso tempo, os reis procuram outras princesas para que se case sempre dentro de famílias imperiais ao redor do mundo. Tá? Então isso é comum até hoje. Mas vamos pensar uma coisa. Mical, princesa,
pensando se casar com um nobre, talvez pensando, gente, tudo aqui é subjetivo, tá? Pensando que talvez outro reino viesse à casa imperial, propor que ela se casasse com um rei, com um nobre. De repente ela descobre que vai casar com um soldado, que pode não ser um homem da mais alta classe acadêmica da sociedade, ele é um soldado. Hoje, militares de hoje, especialmente os oficiais generais, são pessoas muito competentes, que chegaram lá com muito estudo. Então, são intelectualmente capazes, né? E já demonstraram isso. Naquele tempo, nem tanto, é um soldado. Tá? E aparece Davi. Quem é Davi? O ruivo baixinho, que derrubou Golias na pedrada e matou com a espada do próprio Golias. Quem é Davi? Pastor de ovelhas. O irmão que não tinha tamanha idade para a guerra e ficou em casa cuidando da propriedade e cuidando dos animais da família, enquanto os irmãos que já eram homens feitos lutavam na guerra. Aí Mical se vê prometida a casar com esse cara, pastor de ovelhas que num golpe de sorte matou Golias. Calma, eu não disse que foi um golpe de sorte, eu disse que talvez pela cabeça dela tenha pensado nisso quando viu falar como foi a luta. E aí vem Davi e agora vai se casar com Mical. Só que Davi se torna um grande guerreiro, maior do que o pai dela, um grande conquistador, senta no trono com as pessoas aclamando, se torna um rei muito importante. E agora Mical está diante do nobre, do grande homem, que talvez ela tenha pensado em se casar quando pensou, mas eu sendo princesa, outro rei pode reivindicar em casamento, algum nobre pode ter acesso para o casamento. Então aquela frustração de ter se casado com um pastor de ovelhas que por um golpe de sorte venceu Golias, agora está casada com um rei. Esse não é qualquer um. Esse é o grande rei Davi. Aí, de repente, ela está no palácio, esposa desse grande rei, que se torna um homem muito importante. Ela olha pela janela, quem que ela vê? O pastor de ovelhas. Ela vê aquele guerreiro que venceu Golias na pedrada. Que Davi derruba Golias na pedrada e com a espada de Golias mata Golias. Ao invés de vestir as roupas reais, estava vestido como uma pessoa qualquer, dançando como uma pessoa qualquer. Ela olha para a janela e vê exatamente essa cena. Reitero pela milésima vez, estou fazendo uma análise subjetiva do que talvez tenha passado na cabeça de Mical. Aí eu entendo, se eu estiver certo na minha análise, olha para o texto bíblico. No versículo 20 ela fala, na frente dos servos e servas como um indivíduo qualquer. Talvez Mical tivesse em mente, agora eu sou a rainha desse grande rei, desse grande homem, que se tornou um grande soldado, se tornou um político muito bem sucedido, se tornou alguém que é referência, homem referência em Israel. De repente ela abre a janela e se vê diante a frustração de estar diante de um homem do povo, que dança como qualquer trabalhador rural, que é um qualquer, que não se incomoda em tirar a roupa de rei e vai lá ser uma pessoa simples, se alegrando como qualquer outra pessoa. E quer uma bronca maior em Mical? Quando chega lá no versículo 20, o que Davi fala para ela? Também me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus olhos, mas serei honrado pelas servas de quem falaste. Davi está dizendo, já que você não me honra na minha própria casa, eu vou continuar me humilhando e aqueles que você despreza vão continuar me honrando. Olha isso. Versículo 21. Davi, porém, disse a Mical, foi perante o Senhor que me alegrei, perante aquele que me escolheu no lugar do seu pai. Está vendo a bronca? E de toda a casa dele,
estabelecendo-me por chefe sobre Israel, o povo do Senhor, ainda me alegrarei perante ele. E Mical está diante a frustração de ter um rei que agora se comporta como um camponês qualquer, como um trabalhador rural qualquer, como uma pessoa qualquer do povo. E ela está diante a essa frustração. Mas eu quero chamar a atenção para isso. Porque talvez eu e você seja Mical. Sim, talvez você seja Mical. Muitas vezes nós lemos o texto bíblico e eu condeno Mical, eu critico Mical, porque ela desprezou Davi, não pode isso, Davi estava dançando diante de Deus, Davi isso e aquilo. Mas talvez Mical seja você e eu, que tem o meu pacotinho de valores aqui, que eu guardo no coração com todo carinho, que eu tenho aqui a minha lista de regras do que é uma boa pessoa, e eu procuro nos outros essa boa pessoa. E muitas vezes eu lanço as minhas frustrações em uma pessoa, e eu espero que essa frustração seja suprida de qualquer jeito. Mical amava Davi. E eu já vi pessoas dizendo que não. Mas olha aqui o 2 Samuel capítulo 18. Cadê? Agora eu perdi o versículo. Só porque vocês... é para esse meu capítulo 18. Agora eu vou ter que achar... é o versículo 20 mesmo, ó, tá aqui. Pronto, estou gravando em take 1, não tem cortes nessa gravação. Olha só. 1 Samuel, capítulo 18, tá aqui, ó. E o versículo 20. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Eu já vi pregadores dizer que não, que Mical não amava Davi, Mical amava o trono. Gente, Mical amava Davi sim, o texto bíblico tá aqui, ó. Conta isso pra gente. Qual que é o problema? Ela tinha o seu pacotinho de valores, o seu pacotinho de qualidades. Ela amava Davi, mas desde que Davi permanecesse enquadrado naquele pacotinho de valores e qualidades que ela tinha, a menor evidência de que Davi não era aquele a qual ela projetou, aquele a qual ela desejou que fosse, ela despreza aquela pessoa. Ela conseguiu amar Davi e ao mesmo tempo desprezar quem ele era. Por que eu disse que você e eu somos Mical? Porque quantas vezes eu vejo um irmão da igreja e ele tem lá uma tatuagem diferente e você despreza essa pessoa. Quantas vezes tem lá um músico na igreja, mas ele gosta de um estilo musical que você não gosta e você despreza essa pessoa. Quantas vezes estou falando de música, de roupa, de tatuagem, porque eu tenho o meu pacotinho de valores e se a pessoa não se adequa no meu padrão de valores, eu rejeito essa pessoa. É isso mesmo. Eu já fui, tentaram, mas em mim não colou. Um pastor, colega da Assembleia de Deus, tentou me ridicularizar, me chamou de pastor híbrido, porque eu leio livros de teologia de vários autores. E eu tenho muito apreço pelas obras do Santo Agostinho e do Martinho Lutero. Ele me chamou de híbrido. Isso não pode acontecer, eu tenho que ler só os pentecostais. Amigão, o que eu tenho que ler é a Bíblia. Fora isso, eu leio outros autores que podem ou não me convencer da interpretação deles. Mas o camarada tem um pacotinho de valores. Você é pentecostal, só pode ler o pentecostal. Você é presbiteriano, só pode ler os calvinistas. Tentou me desprezar por isso. E quantas vezes eu desprezei outras pessoas porque ela não era exatamente aquilo que eu queria que ela fosse. E isso acabou me frustrando. Talvez eu ainda faça isso. E eu estou falando desse assunto com vocês e ao mesmo tempo pensando que eu posso agora cometer essa falha. Talvez esse pecado, se isso for um pecado. Mas vamos refletir sobre isso.
Se eu estou aceitando as pessoas como elas são e olhando para as qualidades que elas têm, ou se por acaso eu simplesmente estou buscando nos outros aquilo que eu projeto que elas sejam. E talvez esse seja um grande erro que nós cometemos. Mical amava Davi. Mical respeitava Davi enquanto rei. Mas quando olha para ele dançando no meio do povo, ela despreza no seu coração. Talvez você goste daquela pessoa. Mas quando vê aquela pessoa conversando com o outro, num grupinho que não é o seu, com a roupa que não é a sua, ouvindo uma música que não é a sua, tendo uma atitude que não é a sua, você despreza essa pessoa no seu coração. E qual é o grande mandamento de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E tem muita gente que não está conseguindo amar o próximo, porque o próximo às vezes não está se enquadrando na sua caixinha, né? No seu pacotinho de valores, no seu pacotinho de virtudes, no seu pacotinho de comportamento, ao invés de simplesmente amar a todos os outros. E de repente você está cometendo o mesmo pecado de Mical. E o vídeo está ficando longo, vamos finalizar? Pensa nisso. Talvez nessa história aqui, você não seja Davi, você seja Mical. E está desprezando as pessoas que não cumprem o seu padrão de valores. E nem estou dizendo valor bíblico, padrão moral bíblico, temos que cobrar que a Bíblia seja seguida. Mas esses pequenos padrões de comportamento, talvez, ao invés de amar, você está desprezando. Vamos pensar nisso. Talvez precisamos melhorar esse comportamento. Para fechar, talvez eu esteja errado nessa análise, porque eu fiz uma série de especulações a partir do pouco que a Bíblia fala sobre Mical. Se eu estiver errado, me corrija nos comentários. Eu prometo que não vou ficar ranzinhos aqui reclamando se você discorda da minha análise subjetiva de Mical. Do que é Bíblia, a gente concorda sempre, afinal de contas, quando eu leio a Bíblia, eu não concordo, é comigo. Mas com a Bíblia eu concordo sempre. Então, finalizo por aqui. Deus abençoe você. Nos vemos no próximo sábado, às 3 da tarde. Se você ainda não estuda teologia, me dá essa chance. Clica no primeiro link na descrição desse vídeo, conheça a Escola Excelsior de Teologia e comece a estudar teologia comigo ainda hoje. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação. Fico por aqui e fiquem todos na paz do Senhor.